Bom, vamos lá, né? Pós-jogo aqui desse Bahia 3, Fluminense 3. Eu acho que tem bastante coisa pra gente falar aqui nesse pós-jogo, né? Porque, primeiro que foi um jogão. Pra quem gosta de futebol, pra quem gosta de entretenimento em si, acho que foi um dos melhores jogos do campeonato. Quem sabe até o melhor, tá? Eu não me recordo de um jogo do campeonato aí que tenha sido tão bom quanto foi esse Bahia e Fluminense na Fonte Nova. E eu acho que o empate amenizou, né? Eu acho que uma derrota complicaria bastante a gente. Já já mostra a tabela aí, uma derrota deixaria o Fluminense muito próximo ali. E, pô, passa um filme na nossa cabeça, né, velho? Porque o Bahia sempre começa muito bem o campeonato, aí do nada ele começa a ter um momento de oscilação. Eu espero que seja só um momento de oscilação. Porque nós estamos a 3 jogos sem vencer. 3 jogos sem vencer. Sport, 0x0. Retrô, 0x0. E agora, Bahia 3, Fluminense 3. Tudo bem que são 3 empates, né? Também são 3 jogos sem perder, se você parar para analisar. Se você pegar por outro parâmetro, são 5 jogos sem perder. 3x0 com o Juventude, aí vence o Retrô. Só que, vamos lá, últimos 4 jogos. 3 a gente não venceu, 3 seguidos sem vencer. E o jogo que te venceu, que foi contra o Retrô, foi jogando extremamente mal. Foi um desempenho pífio, um desempenho horrendo. Que a gente, porra, a gente olha e fala assim, cara, não é o Bahia que a gente tá acostumado a ver, pô. Não é o Bahia que a gente tá acostumado a ver, com o Ronaldo entregando, ou seja, não é que o desempenho em si foi horrível, mas, pô, o Bahia entregando o jogo, pô. O Bahia com salto alto, o Ronaldo entregando, o time totalmente displicente, totalmente desatento. Aí o segundo jogo, aí sim, foi um desempenho horrível, que eu não quero nem comentar de novo aqui, que a gente passa. Já pararam para analisar uma coisa? Até em jogos que o Bahia venceu esse ano, a gente depois para pra olhar e a gente fica chateado com o que acontece no jogo. Por exemplo, o Bahia venceu o Atlético Mineiro por 2x1, gol no final. A gente chega aqui criticando o goleiro, pô, que o goleiro entregou. O Bahia vence o Retrô. E a gente tá aqui, ó, pô, mais uma vez o goleiro errou, mais uma vez o time foi displicente. E mesmo se o Bahia ganhasse hoje, era pra largar o aço também. Não era pra, tipo, pesar, largar o aço. Não quero ser chato também de ficar só largando o aço, largando o aço. Eu ia comemorar, claro, eu ia falar que, pô, graças a Deus ganhamos, não sei o que lá. Só que mais uma vez, cara, é até repetitivo. É bastante repetitivo eu ter que falar isso aqui, todo vídeo, todo pós-jogo. Mais uma vez, Ronaldo de novo. Mais uma vez, Ronaldo tirou 2 pontos do Bahia hoje. Por que ele tirou 2 pontos do Bahia? Porque se fosse um goleiro seguro ali, a gente não teria tomado gol e seria 3x2 o jogo pro Bahia. Enfim, vamos lá. Os 2 primeiros gols do Fluminense, eu não tenho nem como criticar tanto. O primeiro gol foi um pouquinho de demérito do Bahia também, porque, pô, não existe você tomar um gol de lateral. Não existe aquela falta de atenção de você, pô, tomar um gol de lateral. Mais uma vez, eu lembro até hoje quando o Bahia tomou um gol de lateral contra o Inter, lá em 2023, primeiro jogo, o Bahia tava ganhando, aí toma a virada de lateral. Déjà vu, né? Mais uma vez aconteceu isso esse ano. Não foi de lateral, mas mais uma vez bizarro o Bahia tomar a virada pro Inter lá no Rio Grande do Sul. E aí, mais uma vez, só que, cara, foi uma jogadaça. Tipo, eu critico só a falta de atenção mesmo. Mas foi uma jogadaça, pô. Batida de lateral, de primeira, aí a bola chega em cano, ele pega de primeira também, golaço, tá? Então, Germancano virou Lewandowski hoje, pô. Pra mim, o melhor campo do Fluminense foi Germancano, e o melhor campo do Bahia foi o Everton Ribeiro. E pra mim, o melhor campo pra mim, no geral, mesmo, foi Germancano, somando os 2 times. Cano jogou demais hoje, cara. Contra o Bahia, esse cara virou Lewandowski no auge, pô. Enfim, quase 40 anos e o cara ainda tá jogando bastante bola, né? O segundo gol, aí, cara, eu não tenho nem como criticar tanto, mais uma vez. Pra mim foi quase 100% mérito do Fluminense. Pô, cruzamento na área, a defesa tava ali, não tava um grande espaço dentro da área, não tava um buraco assim, tá normal. E aí Cano faz um golaço, pô. Não tem muito o que falar. Ele pega, tinha o David Duarte que tava bloqueando, tinha outro jogador também ali, 2 jogadores bloqueando, mas ele achou um golaço, pô. Bate de voleio, pá, 2x2, 2 golaços do Germancano. Cara, a gente deu azar que a gente pegou o Germancano no dia inspiradíssimo. Agora, o terceiro gol, aí sim. Luciano Juba, ele até assume a culpa ali depois do jogo, que ele deu espaço, né, que ele deixou o cara passar ali pra fazer o gol. Só que, cara, pra mim a culpa maior é de Ronaldo. Mais uma vez. Cara, como eu falei, mano, é bastante repetitivo. E aí eu já vou linkar. Bahia tentou contratar o Carlos Miguel aí, e mais uma vez parece que emperrou lá a negociação, não deu certo. Mais uma vez. Não quer contratar o Patrick Sequeira. E todo jogo nós estamos tomando fumo desses goleiros ridículos aí. Quando o goleiro do Fluminense, Fábio, foi acionado hoje, ele deu conta do recado. O último lance do jogo, falta pro Bahia, que o jogador fez a falta no Jean Lucas lá,
corretamente deu o cartão vermelho, porque ele tirou o gol do Bahia, o Bahia ia fazer o gol, e tá certo, tá? Não condeno o jogador, não. Faltando um minuto pra acabar, o cara vai fazer o gol, tu faz a falta mesmo, pô. Tá certíssimo, isso é futebol, certíssimo. E aí, quando cobrou, o Fábio defendeu. Se fosse o Ronaldo, teria tomado aquele gol, tá? Se fosse o Ronaldo, teria tomado aquele gol. Enfim, os gols do Bahia. Everton Ribeiro achou um passe. Quando saiu a escalação do jogo, eu vi lá, pô, o Fluminense todo reserva. Falei, pô, eu vi até os comentários do cara falando, pô, até Marcos Felipe fazer gol hoje. Tá um pouco difícil, tá, irmão, Marcos Felipe fazer gol. Porque, porra, o cara não tá nem conseguindo defender, imagine fazer gol, né? Mas, enfim, ele não deve acompanhar o Bahia, né, pra falar isso, né? Que Marcos Felipe não tá nem conseguindo defender o próprio gol. Tudo bem que foi uma brincadeira, mas enfim. Belo passe de Everton Ribeiro para Jean Lucas, aí ele bate, a bola desvia no zagueiro do Fluminense e vai pro gol. Segundo gol, golaço de Everton Ribeiro. Tava impedido ali, não tá impedido, claramente não tá impedido. Graças a Deus ele vai ali e claramente não tá impedido. E a bola mais uma vez desvia na zaga do Fluminense. A zaga do Fluminense que entrou em campo hoje, de fato, muito frágil, tá? Muito frágil. Os dois gols do Bahia desvia no jogador do Fluminense e vai para dentro do gol. Ou seja, o time que o Renato entrou em campo hoje foi para poupar e, pô, muito frágil. E o Bahia tava melhor no jogo ali, primeiro tempo. Quando acaba o primeiro tempo, a torcida do Fluminense tinha que agradecer por não ter tido mais gol. Porque o Bahia merecia ter feito 3, até 4, que sabe, tá? Pelo volume que criou no primeiro tempo. O Bahia, no mínimo, os 3-1 ali, o Bahia tá vencendo. E aí volta o segundo tempo. E a análise que eu faço é a seguinte. Foi um jogão. Jogão de bola. Só que, se tivesse que ter um vencedor, ainda seria o Bahia. O Bahia teve 17 finalizações contra 8 do Fluminense no jogo. Criou muito mais oportunidade. Teve mais posse de bola. Mas, é aquilo. O Fluminense teve eficiência. E o que é que prova isso? Estatística. 8 finalizações. O Fluminense teve 5 finalizações no gol. O Bahia teve 6. De 8, o Fluminense teve 5 no gol. E das 5 que foram no gol, 3 entraram, pô. Ou seja, eficiência. Nas vezes que o Fluminense chegou, Germán Cano estava inspiradíssimo, virou Lewandowski, e deu sorte porque a gente tem um goleiro, uma aposta de goleiro. Cara, já pararam para pensar que o goleiro Ronaldo, e o Marcos Felipe também, o tanto de ponto que a gente poderia estar mais aí, se não fosse eles, só hoje foi 2 pontos. 2 pontos que o Ronaldo pegou e tirou do Bahia hoje. Outros jogos aí também, se a gente parar para analisar, o Bahia teria o quê? No mínimo uns 5 pontos a mais, se não fossem esses goleiros ridículos aí. Mais uma vez. Mas a gente fala aqui e os caras não estão nem aí. Os caras acham que deixa aí. Não, deixa aí. Não bora investir no Patrick Sequeira, não. Não bora investir no Carlos Miguel, não. Deixa aí que tá ótimo. Deixa aí. Paciência, né? Paciência. Os caras estão no mundo da lua achando que esses goleiros aí vão dar resultado. Então o Bahia criou muito mais oportunidade. Pra mim o Bahia merecia vencer o jogo. E eu tenho que falar, cara. A gente tá evoluindo. Eu acho que a gente tá evoluindo aos pouquinhos. De pouco em pouco a gente vai estar evoluindo. Só que eu já estou começando a me preocupar, por exemplo, de ter uma recaída de novo igual foi ano passado. Tudo bem que o time está passando por oscilação. Eu espero que seja só um momento de oscilação que vai passar. Mas, pô, 3 jogos sem vencer. E o desempenho pífio contra o Retrô, pífio contra o Sport. Hoje foi até melhor. Mas, pô, mais uma vez, 3 jogos sem vencer. E quando a gente joga bem, como hoje eu acho que a gente fez uma boa partida, não jogamos mais não, mal não. Contra o Retrô também. Quando a gente joga bem, o goleiro entrega. Quando a gente joga bem, o time é displicente, toma o gol. Aí não dá, pô. Aí você tá dando marcha pro azar mais uma vez. E é aquilo. Vamos lá. Nossos atacantes. Eu vou criticar pesado aqui, tá? O Willian José contribuiu, tá bem, tá fazendo boa temporada, tá fazendo gols? Tá, beleza. Só que quando o Willian José chega, a gente esperava que ele fosse ser o matador, o artilheiro. Que todo jogo ele fosse fazer gol. No mínimo ali, uma vez a cada 2 jogos, fosse fazer gol. Lúcio, a gente achava que ele ia manter a pegada que ele estava tendo, né? E ele não manteve. Ou seja, o ataque teve uma fragilidade ali. Mas contratou certo. O Willian José, contratação certa. Infelizmente, não deu certo como a gente esperava. Mas tá ok aí, tá ok. Contrataria mais atacante? Pro ano que vem, contrataria. Vamos lá. Aí tem a defesa. Me desculpem, tá? Ah, mas ele tá jogando muita bola. Eu não quero saber, irmão. Eu não quero saber. Um reserva ele serve, beleza. Ele nem fez nada de errado no jogo de hoje, nem vem fazendo. Só que, pra mim, você ter David Duarte na zaga em 2025 é loucura, tá? É loucura. A gente precisa de um zagueiro que passe segurança, igual a Mingo. David Duarte é aquilo que eu digo do jogador ruim em boa fase, às vezes. Você tem que completar a segurança em David Duarte. Você vê David Duarte e fala, pô,
ele vai jogar bem sempre. Ele nunca vai falhar. Ele é seguro. Ele é um zagueiro bom, bom mesmo. Igual você tem comigo, porque eu não tenho. Eu tenho o Gabriel Xavier, mas não tenho nele, por exemplo. Entendeu? Então o Bahia tem que contratar um zagueiro pique Sérgio Ramos. Claro que eu tô exagerando aqui, mas um zagueiro de alto nível, pô, vocês entenderam. Aí vamos lá, lateral, acho que não tá tão ruim não. Contrataria o Iago Borducci ali. Isso é que eu tô falando mais pro ano que vem, tá? Esse ano, só contrata um goleiro aí e fechou, irmão. Fechou. Porque se não contratar um goleiro, a gente vai... Eu tô com medo. Eu tô começando a ficar com medo da gente ser o cavalo paraguai de novo. Da gente decair na tabela de novo. Porque 3 jogos sem vencer já. Começa a passar o filme na sua cabeça. 2019 foi assim. 2024 foi assim. E é aquilo. Nosso elenco evoluiu um pouquinho. Mas agora tá escancarado as fragilidades ainda que tem no elenco. Em 2025, o Grupo City tá evoluindo a passo de tartaruga, pô. Pelo amor de Deus. E aí vamos lá, meio de campo. Todo mundo sabia que isso ia dar errado, todo mundo criticou. Os nossos reservas são Michel Araújo e Rodrigo Nestor. E Cauli que acabou, tá? Cauli acabou como jogador de futebol. Mas tem a galera que defende Cauli aí, né? Pra mim, Cauli acabou como jogador de futebol. Já era, tá? Pra mim, hoje, o substituto de Everton Ribeiro ser Cauli, pra mim, é um absurdo. Absurdo, tá? Então, os nossos reservas no meio de campo, a gente achava que dava conta do recado, mas não. Só o Acevedo ali, no máximo. De resto, o Cauli tá jogando mal. E o Michel Araújo tá jogando bem, beleza, tá jogando bem, ele vai render ali. Mas, pô, vamos lá. Michel Araújo, David Duarte, por mais que eles joguem bem, não passa segurança, mano. Não passa segurança. Então, esse ano, contrata o goleiro e ano que vem tem que melhorar ainda mais esse elenco. Senão, a gente não vai brigar por título, pô. Tudo bem que o projeto do City é a longo prazo, beleza. É pra daqui a 10 anos a gente tá ali brigando por alguma coisa. Mas, caminhando a passo de tartaruga também, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Melhora esse elenco aí, pô. Bota uma qualidade maior ainda aí, pô. Pelo amor de Deus. Não ficar nesse lenga-lenga aí. Todo ano é a mesma história, todo ano é a mesma coisa. Enfim, tá? Eu acho que vou passar aqui já pra análise de tabela. Como eu falei, menos mal que foi empate. Porque se o Fluminense tivesse ganhado, ele chegaria a 26 pontos. Ficaria a 3 pontos do Bahia. E o Fluminense é o 9º colocado. Ou seja, a gente já ficaria a 3 pontos do 9º. E o Fluminense tem o mesmo número de jogos que o Bahia. O Bahia tem jogos a menos, beleza que o Bahia tem jogos a menos. Mas, pô, 3 pontos do 9º. E aí, mais uma vez, já começa a passar o filme de novo na sua cabeça. Todo ano a gente começa bem. Aí os rivais vêm falar que você é cavalo paraguaio. E é de fato, pô. Toda vez é isso, cara. Toda vez é isso, pô. Pelo amor de Deus. Se não melhorar o rendimento, vai acontecer a mesma coisa esse ano. A mesma coisa. Eu espero que o Bahia volte a ser o Bahia que é. Porque se ficar nesse futebol aí... Outra coisa, seu Rogério Ceni foi engolido por Renato Gaúcho hoje. Renato Gaúcho, quando botou os titulares ali, ele viu que o jogo se ofereceu, ele botou os titulares ali, ganhou o meio de campo ali, acabou. Ou seja, crítica pesada para o Rogério hoje também. Você foi engolido por Renato, rapaz. Você foi engolido pelo adversário hoje. Essa é a verdade. Eu acho que é a primeira vez que eu critico o Rogério Ceni aqui no canal. Porque, de fato, hoje merece a crítica. Hoje ele tomou um nó tático do Renato Gaúcho. Tá? Enfim, né? Os resultados da rodada. Vamos lá, o Flamengo mesclou ali, só que o Flamengo e o Palmeiras, cara, se botar o time em reserva, ainda assim é difícil. Botafogo também, tá? Flamengo ganhou do Mirassol, 2-1, totalmente esperado. Bragantino, lembra que eu falei que o Bragantino ia decair? Lembra que eu falei que o Bragantino já tá em 8º. E eu vou falar uma coisa, tá? Vou falar uma parada aqui. Tudo bem que são 27 pontos, a gordura é muito grande. Mas a gente já viu uma gordura dessa aí também. Se não abrir o olho, pode começar a se complicar. Se continuar nessa sequência aí, Fernando Seabra, pra mim, olha, o Bragantino perdeu hoje para o Inter reserva. Eu fui na escalação do Inter comparar com o Inter titular, a maioria era reserva. O Bragantino perdeu em casa, tomou 3-1. Ou seja, uma piada, tá? Uma piada. Vai decair aí. Mirassol também, outra piada, vai decair aí. Só que aí o São Paulo tá chegando. O Fluminense tá chegando. Poderia ter ficado a 3 pontos da gente. Vai começar a se complicar. Vai chegar uma hora que o gás, ó, de novo o gás vai acabar. Aí vem a piada dos rivais. O gás. Isso aí mesmo, mano. Todo ano é a mesma coisa. Aí tá certo a gastação dos caras mesmo. São Paulo ganhou do Vitória de 2-0. Eu vi o segundo tempo só do jogo, tá? O segundo tempo, o Vitória foi pro intervalo perdendo e não ameaçou São Paulo no segundo tempo. Totalmente inofensivo. Tomou o segundo gol lá. 2-0, resultado normal até. Mesmo São Paulo ali, São Paulo também tava com muitas reservas, eu vi a escalação ali. Mas o Vitória poderia ter conseguido um empate. E o primeiro turno do Vitória é horroroso, tá? Primeiro turno do Vitória, o Vitória venceu 3 jogos no primeiro turno. Para efeito de comparação,
O Bahia de Renato Paiva em 2023 também tinha feito 18 pontos e venceu 4 jogos. O Vitória venceu 3. Ou seja, o Bahia de Renato Paiva foi melhor do que esse Vitória. Ou seja, e tem aquilo, né? Eu lembro até hoje, quando o Vitória estava brigando para não cair em 2018, que eu escutei lá no programa esportivo falando assim, olha, os times abaixo têm jogos a menos. Toda vez o Vitória dá esse azar, digamos assim, né? O Vitória é um dos únicos times que tem 19 jogos, que completou o primeiro turno em si, né? E todo mundo que está abaixo tem jogos a menos. O Vasco tem 3 jogos a menos, o Fortaleza tem um jogo a menos, o Juventude tem 3 jogos a menos e o Sport tem 3 jogos a menos. Se o Sport vencer os 3 jogos a menos, já fica a 3 pontos do Vitória. E o Juventude venceu mais jogos, Fortaleza venceu mais jogos, ou seja, para critério de desempate, isso aí também prejudica demais. Então, se o Vitória não abrir o olho, vai entrar nessa briga aí. Quem eu acho que tá brigando mesmo para não cair? Eu falei que o São Paulo não ia cair. Eu falei que o Inter não ia cair. O Corinthians tá na Copa do Brasil. É aquilo. Tá focando na Copa do Brasil. Quando for campeão ou quando for eliminado, eles vão começar a focar e vão se salvar fácil. Então, para mim, tá brigando para não cair. Ceará, Grêmio, Santos e Vitória, Vasco, como já viram aí. E o Santos e o Grêmio tem muita sorte, porque tem time pior. Porque o Vitória consegue ser pior do que o Santos. Porque o Vasco consegue ser pior do que o Santos. Fortaleza consegue ser pior. O Grêmio joga um péssimo futebol. Eu não sei como é que o Grêmio não tá na zona ainda. Eu sei. Porque existe o Sport, existe o Juventude, existe o Fortaleza, existe o Vasco, que são péssimos, tá? Que são horrorosos. O Vasco tá numa sequência aí, tomou 4 do Del Valle, ganhou do CSA, mas é um time de Série C, né? Então não é muito parâmetro. No Brasileirão, 4 jogos sem vencer, já tá perigando. E vamos falar do Fortaleza, né? Já sabem, né? Já sabem, né? Não vai virar. Não vai virar a chave. A gente avisou aqui, Renato Paiva não vai levar vocês para lugar nenhum. Péssimo treinador de futebol. A gente avisou aqui. Tomou 5. Não foi 1 não, não foi 2 não, não foi 3 não. 5-0 do Botafogo em pleno Castelão. E tem torcida do Fortaleza aí se iludindo, falando que vai ganhar Libertadores. Tem uns iludidos aí, é um ou outro, tá? É a minoria. Eu acredito que a maioria deve ter consciência aí, mas tem outro que fala assim, vambora meu leão, vambora conquistar Libertadores. Piada, né? Piada, né? 5-0 em pleno Castelão. Claro que eu não vi o jogo, tava no jogo do Bahia. É isso, cara. Renato Paiva é uma piada esse treinador. Com o Renato Paiva, vocês vão se afundar ainda mais. Demita o Renato Paiva enquanto há tempo. Ah, mas é pouco tempo. Vamos dar tempo de trabalho. Vá nesse papinho. Vá nesse papinho. É nesse papinho aí que o Bahia quase foi rebaixado. Que o Grupo City ia manter Renato Paiva e a gente ia pra Série B com o Renato Paiva. Continue. E o time do Bahia era melhor do que esse de vocês. Ainda tem isso, tá? Com esse elenco pífio aí, com esse treinador, vocês vão se afundar ainda mais para não cair. Tomou 5. 5 em casa. Do Botafogo. Tomou 5. 5-0. Isso é uma vergonha. Isso é uma humilhação para vocês aí, pô. E aí, como eu falei, 15 pontos. 3 pontos de sair da zona. Já é uma vantagem considerável. Já é um jogo ali. E se você ganhar, talvez você nem saia. Porque tem critério de desempate aí. Acabou de tomar 5 em casa. Já começa a ligar o alerta vermelho. Eu tô começando a achar que a Série B vem a galope, tá? Tô começando a achar. O Fortaleza apanha de todo mundo. É inacreditável, né? O Fortaleza apanha de todo mundo. O Sport apanha de todo mundo. Adivinha dos 4 times da zona. Não pegamos o Vasco. Adivinha quem foi que empatou com o Sport? Quem não conseguiu vencer do Sport? Quem não conseguiu vencer do Fortaleza? Ele mesmo. Bahia. Foda, né? Contra o Santos também a gente não venceu. A gente perdeu pro Grêmio. A gente tem 3 derrotas no campeonato. Uma pro Flamengo e outra pro Cruzeiro. Ou seja, 3 derrotas. 2 foram por 2 líderes. Ok. Uma derrota foi pro Grêmio. Pro Grêmio que não joga nada. Tudo bem que foi no Sul. É porque foi no Sul, né? Foda. O Bahia nunca vence no Sul. Mas, porra, meu irmão, eu até hoje não sei como a gente perdeu aquele jogo, cara. O Grêmio não joga nada, já era o Grêmio de Mano Menezes. Enfim, né? É foda. É foda, cara. Então, acho que é isso, tá? A rodada foi isso hoje. Amanhã tem os jogos de domingo. Amanhã eu faço um vídeo aqui falando dos jogos de domingo. Então, o Fortaleza não serve nem pra isso, né, velho? 5-0, aumentou o saldo do Botafogo ainda. Quase que a gente sai do G4. É inacreditável, tá? Quase que o Bahia conseguiu a proeza de sair do G4. O Inter ter ganho do Bragantino foi bom, porque o Bragantino ainda tá na briga pela Libertadores ali, com a gente. São Paulo e Flamengo. O Flamengo ter ganho foi bom, que tira o Mirassol da briga ali também. Título, pelo amor de Deus, né? Título com o Michel Araújo, com o Rodrigo Nestor, com o David Duarte, com esse elenco aí que precisa melhorar bastante ainda. Não me venham com papo de título aqui, né? Com o Ronaldo de goleiro, pelo amor de Deus, né? Só a Copa do Brasil se der uma zebra, porque nem favorito a gente é. E é isso, tá? São Paulo venceu, foi resultado ruim pro Bahia, mas gol do Vitória, então eu tô feliz. É isso, tá?
Mais uma vez, um jogo que a gente tá aqui chateado por uma falha do goleiro. Vai ser até o fim do ano assim, porque os caras, todo mundo da lua. Os caras estão achando que Marcos Felipe e Ronaldo aí tá ótimo. Deixa eles entregando a paçoca todo jogo aí. Não vamos fazer nada não. Estamos aqui de férias, ó. Estamos aqui de férias na praia, ó. Sem fazer nada. Deixa os caras aí. O Chelsea foi campeão... A lógica dos caras deve ser essa, né? O Chelsea foi campeão mundial sem goleiro. Vambora pegar o exemplo do campeão mundial. Então bora deixar sem goleiro também, que a gente vai ser campeão também. Deve ser essa a lógica dos caras, né? Eu falo brincando aqui, mas deve ser essa a lógica, né? Para os caras tá nesse lenga-lenga aí para contratar goleiro e a gente tomando fumo todo jogo. Quase que a gente perde hoje, tá? Quase que a gente perde hoje. É isso, tá, galera? Até amanhã, até o próximo vídeo aí. Fui. Não esquece de se inscrever, deixar o like, comentar e compartilhar. Agora sim, fui.